Boa noite a todos. Nós vamos então para a nossa leitura de harmonização do livro Sinal Verde, pelo espírito de André Luiz e as mãos de Chico Xavier. Abrimos na página 56, no número 23, Melindres. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muita vez, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Nós vamos agora fazer a nossa prece, elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Senhor de infinita bondade, aqui nos colocamos, Pai, receptivos do auxílio do plano espiritual e pedindo a permissão para abrirmos a exposição doutrinária dessa noite com a presença de nossos mentores para nos ampararem e nos apoiarem. Em nome de Deus, em nome de Jesus e do mentor espiritual desse trabalho, damos por aberto a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Algumas pessoas devem estar estranhando que o expositor está lendo, está fazendo a prece, está fazendo a exposição, vai fazer irradiação. E antes a gente dividia as situações. Mas devido ao fato da pandemia, nós estamos ainda evitando o contato, tá? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos espíritos. Nós não somos esses corpos humanos que a gente vê, que a gente vai no espelho, a Rose, cabelo castanho, cheio de ruga. Não. Nós somos espíritos e nós temos bilhões de anos de existência. Como espíritos, há milhões, mas desde a nossa criação por Deus, nós já temos bilhões de anos de existência. E nós, através da nossa evolução, até chegarmos ao nível, a situação de sermos humanoides, de estarmos habitando corpos humanos, porque nós já fomos animais irracionais, já fomos vegetais, já fomos minerais, já estagiamos nessas situações. Hoje estamos aqui como seres humanos, em corpos humanos. E eu sempre procuro fazer com que as pessoas lembrem, porque é o que a doutrina espírita nos faz lembrar, é que nós não somos seres humanos, nós somos espíritos. Nós estamos utilizando corpos humanos, porque na Terra a necessidade é de um corpo humano. Tá? Nós temos esse corpo, que é o que depois, com a morte, que não existe, existe somente a morte do corpo. Nós não morremos, o espírito não morre. Além desse corpo, nós temos um outro corpo que se chama perispírito, que lá nos Vedas, que são os livros sagrados dos hindus, se chamava de Ka. Paulo de Tarso, o santo, São Paulo, ele chamava de corpo espiritual. Tá? É um corpo espiritual. Só que se a gente usar a palavra, a expressão corpo espiritual, parece que aí confunde com espírito. O perispírito ele é formado das mesmas substâncias que o corpo físico. Quando a gente desencarna, a gente vai se olhar e é como se estivéssemos com esse corpo. E não é. Por isso que tem muito espírito que nem sabe que morreu.
porque foi criado em religiões em que vai estar com uma túnica branca, ou rosa, ou azul claro, amarelinha, né? E que vai volitar em cima das nuvens, e não é nada disso. Se eu cair dura aqui agora, desencarnar agora, eu vou continuar em pé, o corpo caído, eu vou continuar em pé, falando no microfone, que não será esse, será o que eu imagino, e sem entender porque está todo mundo tão alvoroçado, ao invés de estar prestando atenção na exposição. Então, desencarnar é a gente ter o outro corpo, aquele que é para sempre continuar vivendo. Então, não tem morte. Bom, mas esse perispírito, por que eu falei no perispírito? Porque é através do perispírito que, então, ocorre a mediunidade. Tá? Então, primeiro, o que é a mediunidade? Algumas pessoas chegam no centro espírita vêm de outras religiões, não têm ainda a compreensão que o espiritismo dá, e diz: Dona Rose, me disseram que eu tenho um dom, que eu tenho um dom de ver espírito, eu tenho um dom de ouvir espírito. Não é dom no sentido comum da palavra, que Deus pegou e disse: plim, você vai ter o dom da cura. Não. A mediunidade é uma conquista que nós estamos recebendo devido à evolução da espécie, não é evolução moral, é evolução física mesmo, evolução do perispírito e evolução do corpo físico. Tá? Então, se fosse moral, Hitler não teria sido médium, Calígula não teria sido médium. Quantos crápulas que existem pelo mundo inteiro que são médiuns? Então, a mediunidade não tem nada a ver com a moral. Nós vamos ver se o que a pessoa faz da sua mediunidade é que vai dizer que tipo de mediunidade está sendo utilizada. Para quê? Como? Quem é aquela pessoa? Então, temos que cuidar também. Muita gente acha que ser médium já é santo. Um médium tem que saber tudo. Quantas pessoas vão em casas de médiums para ver sorte, para ver futuro, ver passado, saber se a mãe está bem, que a mãe desencarnou, o pai, a tia, a avó, e acham que o médium tem que ser puro, tem que ser santo, e que tem que saber tudo. Eu quero saber como é que está minha avó. Ah, tua avó está ótima. Nem todo médium tem essa condição. Então, a mediunidade não é título de santidade. A mediunidade é o sexto sentido. É como a gente enxerga. Agora, se eu enfiar meu dedo no olho, eu estou sendo boba, estou usando mal a minha visão. Se eu usar a minha visão só para coisas ruins, eu estou usando um dom da visão para a maldade. Se eu usar a audição só para ouvir calúnia e fofoca, eu estou usando mal, está mostrando a minha moral. E assim é a mediunidade. Se eu usar a mediunidade para praticar o mal, a culpa não é da mediunidade, a culpa é do médium. Tá? Então, a mediunidade, em palavras rápidas, é a capacidade que nós temos, que a pessoa que é médium tem, de entrar em contato com o plano espiritual. Entrar em contato com pessoas que já desencarnaram e que estão no plano espiritual. Agora, que tipo de espíritos, que tipo de pessoas com as quais vai entrar em contato, depende exatamente da sua conduta. Depende de como ela vive no dia a dia, 24 horas por dia. Não adianta um médium, vamos dizer, espírita, vem para o centro espírita e quando entra pela porta, né, aí bota o livrinho embaixo do braço, senta, boa noite, ai, como vai? Não adianta isso. É o dia inteiro. Todos os dias, ela tem que viver, o médium ele tem que viver
em paz, ele tem que ter uma conduta razoável, porque nós não vamos conseguir jamais ficar nesse nível de vibração. Então, ele tem que estar o dia inteiro, todos os dias, tentando perdoar, tentando compreender, evitando falar mal dos outros, evitando palavrões, evitando pensamentos infelizes feitos. Ai, como eu estou triste hoje. São pensamentos inferiores. A gente acha que pensamento inferior é só pensar coisa ruim, a maldade. Não. Quando a gente tem feito a leitura melindres, nós estamos botando a nossa vibração lá embaixo. E aí o contato será com espíritos bem inferiores. E assim por diante. Então, essa capacidade de entrar em contato com o plano espiritual, ela é normal. Ela não é fora do normal. É mais anormal não ser médium do que ser. Kardec ensina no Livro dos Espíritos que 99,9% das pessoas são médiuns. Mas nem todos têm aquela mediunidade aflorada, mais assim, clara, mais à mostra. Está mais ali latente. Nessa encarnação não precisa ter a mediunidade muito aflorada, porque tem que se dedicar a outras coisas. Mas todos nós somos médiuns. Aquele arrepio que a gente sente, aquela impressão assim, ai, parece que vem alguém aí, toca a campainha, chega alguém. Isso tudo é um tipo de mediunidade. Não é sempre que ocorre, às vezes é uma vez na vida. Que tem até um dizer aqui no Brasil que daquele arrepio, não sei se aqui no Sul existe isso, mas daquele arrepio diz assim, acho que alguém passou na minha cova, né? Ou então a gente sente como se passasse uma mão, uma coisa assim na nossa cabeça, daquele arrepio, é tão gostoso. Tá? Então, isso tudo são sinais de mediunidade, mas não é sempre. Então, a gente não vai chamar essas pessoas de médiuns tarefeiros. É uma mediunidade. Tá? Outra coisa que a gente ouve muito é as pessoas confundirem, acharem que médiuns somente são os espíritas, umbandistas, do candomblé. Não. Todas as religiões praticam, de alguma forma, a mediunidade. Quando o padre, lá no final da missa, ele estende a mão, né, e diz aquele vá em paz, ide com Deus, alguma coisa assim, ele está jogando fluidos para as pessoas. Ele está como se estivesse doando um passe para as pessoas ali na igreja. Agora, ele vai ser eficiente, esse fluido que ele está doando, se ele estiver fazendo realmente com amor. Se não for só uma prática automática, porque ele aprendeu. Quando o pastor chega e segura a pessoa que está ali tendo um episódio, né, mediúnico, porque é mediunidade quando eles caem no chão, quando começam a ter faniquito, é uma manifestação, pode ser uma perturbação psicológica, mas muitas vezes é uma manifestação mediúnica. Quando ele fala, ou ele sopra, ou ele mexe na cabeça da pessoa, não sei também tudo que faz, e a pessoa volta, ele está praticando mediunidade. Na igreja carismática, quando dão aquelas mensagens e dizem que é Espírito Santo ou anjo da guarda, é uma manifestação mediúnica, só que não é Espírito Santo nem anjo, são espíritos. Podem ser espíritos elevados, como podem ser espíritos medianos. Nós vamos analisar pelo que diz. Não as palavras bonitas que fala, e sim o conteúdo do que está sendo falado. Então, nós vamos encontrar médiuns na igreja carismática, na pentecostal. Né? A pentecostal, ela segue aqueles ensinamentos do dia de Pentecostes, em que as línguas de fogo caíram sobre as cabeças dos apóstolos. Não caíram.
o chakra, o campo energético coronário abriu fluidicamente, o perispírito, não é que abriu a cabeça, tá? E ali, então, surgiu aquela luz. E quem viu, quem assistiu, achou que tinha caído. E não, ela surgiu. Porque esse campo aqui, onde nós temos a hipófise, é que comanda a mediunidade. Então, a mediunidade é toda telepática, ela é toda cérebro do espírito com cérebro do encarnado. Tá? Kardec, para simplificar para a gente, ele dividiu a mediunidade em duas categorias: a de efeitos físicos e a de efeitos inteligentes. As de efeitos físicos é que o americano adora botar em filme. Né? Porta que abre e fecha, é vento que entra pela casa, eles exageram, porque não é assim que acontece. É luz que acende, apaga, estoura a luz, sei lá, tanta coisa, né? Aquele filme Poltergeist, teve agora a refilmagem, tinha o Poltergeist antigo. Tudo isso são mediunidades que existem, sim. Não com aquele exagero, mas existem, sim. Tá? Aonde médiums que têm um tipo de fluido, um ectoplasma. Quem assistiu Ghostbusters? Né? Que sai aquele verde, aquela coisa, eles usam tudo, é mais uma comédia aquilo ali. Então, aquilo é um ectoplasma. Tá? Que eles até sugam, né, se eu não me engano, que eu vi o primeiro, não agora essa refilmagem. Tá? Então, o ectoplasma é um fluido muito material, muito materializado, que o espírito aproveita para manipular e provocar certos fenômenos. Para entender como é que funciona, nós temos grupo de estudos no Centro Espírita. Não vai ser numa exposição que a gente vai conseguir dizer tudo. Tá? Espíritos que se materializam. Na Igreja Católica tem o caso de Santo Antônio de Pádua, que um dos motivos dele ter se tornado santo foi porque ele tinha uma mediunidade chamada de bicorporeidade. Um dia ele está ali orando, fazendo a missa ali, né? Como é que se diz? Né? Representando a missa, ele estava ali. Gente, como é que se diz quando o padre faz a missa? Oh, não me lembro. Celebrando, obrigada, Beth. Celebrando a missa, ele recebe, através da mediunidade, uma comunicação que o pai dele, numa outra cidade, estava sendo julgado por um crime de assassinato. Santo Antônio pede licença para os fiéis, senta, entra em transe. Então, eles explicam que ele adormeceu, mas não, ele entra em transe profundo. E ele vai se materializar nessa outra cidade, aonde ele evoca o assassinado, o morto, faz com que ele se materialize. Olha a mediunidade desse homem, hein? Materializa o espírito que foi assassinado para ele apontar quem era o assassino. E ele aponta. E, com isso, o pai dele foi inocentado. Daqui a pouco ele desaparece, porque ali é materialização, e acorda e continua celebrando a missa. Jesus, no dia antes, um dia ou dois antes de ser preso, ele chama João e Pedro para irem orar com ele lá no Jardim das Oliveiras. Está lá, os dois dormem, né? 2 ou 3 apóstolos caem dormindo, ele está lá orando, pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, que depois virou música. Tá? Ele pede porque ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele volta, eles estão dormindo, ele dá uma chamada, ele diz: poxa, nem nessas horas vocês podem ficar vigiando comigo, e eles ficam com vergonha, aquela coisa toda.
quando eles olham, depois que Jesus vai lá, está escrito a transfiguração de Jesus. O que é a transfiguração de Jesus? Olha a mediunidade do Cristo. Ele vira uma luz. Ele fica todo iluminado. Deve ter sido, assim, lindo de se enxergar. Ele fica todo iluminado e materializam-se Moisés e Elias. Né? Moisés, todo mundo sabe, e Elias, um outro profeta do Antigo Testamento. E ele ali fica conversando com os dois. Materializou efeitos físicos. A transfiguração de Jesus, efeitos físicos. Numa reunião mediúnica, foi um casal de judeus. Uma reunião com Chico. E eles tinham, a filhinha deles, parece que de 5 aninhos, tinha desencarnado, morrido. E eles foram para pedir ajuda. Nisso é materializada, a criança se materializa, senta no colo dos pais, abraça, beija, e esses 2 judeus se tornaram espíritas. Então, a mediunidade de efeitos físicos, ela existe. Dizem que Chico Xavier, quando ele ia doar passe, caíam pétalas de flores do teto. O perfume. Eu assisti uma vez, nós fomos a um congresso, um estudo com o Raul Teixeira, aqui em Santa Catarina, na cidade de Concórdia. E no meio, quando ele estava fazendo a prece, o perfume que chegou no ar, e eu sou aquele tipo São Tomé, né? Um olho fechado, o outro aberto, para ver se é... Gente, não tinha todo mundo em silêncio, e aquele perfume, tá? E ele lá fazendo a prece. E foi nesse ginásio de esportes, quer dizer, que não tinha como... Eu levantei, fui dar uma voltinha para olhar, porque eu sou assim, tá? Não tinha nada. E depois, quando terminou a prece, sumiu. E aí eu questionei das pessoas, não, pois é, tinha um perfume, pois é. Isso é efeitos físicos, é quando todo mundo nota e sente. Já de efeitos inteligentes, é quando, por exemplo, Chico Xavier escrevia cartas de espíritos desencarnados. Esses espíritos entravam em contato com o perispírito dele, e ali tinham aqueles que usavam a mão como se fosse mão deles, mas a ligação é cérebro. Tanto que as assinaturas são exatamente a que as pessoas tinham enquanto encarnados, e aquelas cartas. Quando a gente, por exemplo, sonha, acha que é um sonho e não é, a gente sai do corpo e vai de encontro aos espíritos. É efeitos inteligentes, são mediunidades. A mediunidade de ver espírito, ouvir espírito, sentir cheiro. A gente sente cheiro de espírito. A gente sente a dor, tem a mediunidade sensitiva. Tem um espírito sentado por perto da gente e ele está com dor, teve um infarto, ele morreu de câncer de estômago, qualquer coisa, e não aceita, ainda ficou preso aqui, não consegue aceitar a partida, o médium sente aquela dor, mas só um pouquinho. E divide, ele sente alívio, porque ele dividiu a dor. Olha que coisa linda, a mediunidade, se podermos ajudar alguém. Quando a gente está em casa, está querendo parar de fumar, e não consegue, vem aquela vontade de fumar, e vem como se fosse uma vozinha, não, só um, o que tem? E a gente pega, acaba fumando. Não é só o vício que está no físico, são espíritos que fumam junto com o fumante. Tanto que, acho que foi o Raul Teixeira que falou, que o fumante ele é uma piteira dos espíritos desencarnados. Vocês que são jovens, piteira
era um negócio que botava na ponta do cigarro na tentativa de diminuir a nicotina, diminuir o veneno. Quando a gente está falando mal dos outros, nós estamos com espíritos ali aproveitando também. E se nós temos mediunidade, a gente vai se sentir mal, vai se sentir com dor de cabeça depois, vai sentir sede, vai se sentir como se estivesse enfraquecido, porque esses espíritos estão absorvendo os nossos fluidos. E assim por diante. Então, de efeitos inteligentes, tem a psicografia, a vidência, a audiência, a psicofonia, que muita gente confunde com a sensitiva. Né? A psicofonia, quando o espírito usa os nossos órgãos e falam, aí o médium muda de voz, ele fica com uma voz diferente, ele fala sem nem saber o que está falando, aquilo ele fala. O sensitivo, ele conta o que o espírito está sentindo. Tá? Tem efeitos inteligentes de os sonhos, tem efeitos inteligentes de... É tanta coisa, pintura. Tem efeitos inteligentes, tem médiuns, por exemplo, essa chave é minha, eu uso todos os dias, eu imprimi fluidos meus nela. Médiuns que, se segurarem a chave, vão dizer assim, poxa, a Rose não estava bem, ela tá com problema, ela sente os fluidos da pessoa. E assim por diante. Existem perigos na prática da mediunidade? Kardec faz essa pergunta no Livro dos Médiuns, e eles dizem sim, existe. O grande perigo da prática da mediunidade é quando o médium não sabe o que está fazendo, a forma que ele usa, para que ele está usando a mediunidade, né? Que o grande perigo é a obsessão. A obsessão é a perseguição tenaz e perniciosa de espírito com aquele médium. Então, por exemplo, o espírito chegou perto de um médium, ele sentiu que ele diminuiu a dor dele. Então, ele divide com o médium a sua dor. O médium não sabe que é médium. Ele não sabe, não é espírita, ele não tem entendimento nenhum de mediunidade. Ele está em casa e está sentindo dor. Aí vai no médico, faz tudo quanto é exame. Não, dona Rose, a senhora não tem nada. Ah, mas eu estou com dor. Aí fica todo mundo assim. Né? É da cabeça, é exagerada, entenderam? Quando é criança, então, é a manteiga derretida, que são crianças que choram com muita facilidade, estão sempre com alguma coisa. Tá? Muitas vezes, diagnósticos foram feitos de esquizofrenia, diagnósticos de epilepsia, diagnósticos de aquela da dor no corpo todo, fibromialgia, e que não são. São mediunidades. Pessoas que não sabem que são médiums e agasalham aquilo tudo, aquele fluido. Então, aquele espírito que desencarnou, dor de estômago ou infarto, porque a dor do infarto é por aqui, ele então se aproximou e sentiu diminuir a sua dor. Ele vai ficar ali com aquele médium, porque ele não quer sentir dor, ele quer diminuir. E aquele médium que não sabe que é médium está lá pulando de consultório em consultório, daqui a pouco está indo lá em São Paulo para ver o que tem aquilo tudo, e é uma entidade, um espírito precisando de ajuda. Olha como é importante a gente estudar sobre a mediunidade para saber como lidar. Né? Tem um caso lá no Rio Grande do Sul, num hospital espírita, em que uma enfermeira espírita, de repente, o corpo dela ficou todo como se ela tivesse sido queimada viva, a dor era intensa,
Foi atendida lá, claro, um hospital espírita, cheio de pessoas que entendem do assunto. Ela foi atendida, foi feito um trabalho mediúnico e o espírito se manifestou. Foi um espírito que morreu queimado, uma pessoa que morreu queimada, tá? Quando ela chegou, ela não sabia o que fazer, sempre sentindo dor, porque a gente acha que morreu, acabou a dor. Não é assim que funciona. Quando eu morrer, eu paro de fumar. Para, não. Quando eu morrer, eu paro de usar drogas. Para, não. Vai continuar com a vontade. E aí, então, chegou naquele hospital para pedir socorro, chegou perto da enfermeira, sentiu dor, alívio, parou a dor. Ele disse, não vou sair de perto dela, faz anos que eu estou morrendo de dor. Aí foram orientando, foi todo um trabalho que foi feito de doutrinação, em que ele foi, então, retirado, levado para um hospital no plano espiritual. E ela ficou bem. Mediunidade, gente. Se ela não é espírita, o que ia acontecer? Ia acabar morrendo, por causa da dor. Tá? Então, tem perigo? Tem, de uma obsessão. E só vai acontecer a obsessão para o médium se ele estiver tendo uma conduta imoral. Imoralidade não tem somente a ver com sexo, que muita gente acha que imoralidade, pronto, já vem na cabeça sexo. Não, imoral é dizer não para um prato de comida para alguém que está com fome. Imoral é ultrapassar onde tem faixa dupla. Imoral é conseguir atestado médico para não ir trabalhar. Tudo isso é imoralidade. Imoral é ficar de mau humor o dia inteiro. Imoral é ficar com raiva dos outros. É falar mal dos outros, é caluniar. Imoral é dizer, não, eu não vou ajudar. Imoral é você passar na rua, ver uma pessoa se sentindo mal e fingir que não viu. Não quero me incomodar. E assim por diante. Isso é imoralidade. Aí, o que acontece? Baixamos nossa vibração, as entidades se aproveitam. Tá? Aí vem a pessoa e diz assim, mas eu sou tão bom, que a gente acha que nós somos bons, né? Não somos, não. Se nós fôssemos bons, não estávamos mais aqui. Eu sou tão bom, como é que eu posso ter um obsessor? Nós não somos bons. Bons é assim, Irmã Dulce, Madre Teresa, João 23, o Papa João 23. Esses foram espíritos bons da nossa época, hein? Da tua não, porque vocês são muito novinhos. Mas da nossa época, são espíritos incríveis. Quem aqui faria o que Irmã Dulce fez? Quem aqui ia pegar um leproso e botar no colo feito Madre Teresa? Né? Então, nós temos que entender que nós somos espíritos que queremos ser bons. Tem uns que nem querem ser bons, estão muito felizes sendo ruinzinhos. Nós já queremos ser bons. Nós vamos levar algumas centenas de anos para conseguirmos botar um pé inteiro na área da bondade. Por enquanto, é o dedinho minguinho. Tá? E lembrar também que mediunidade não tem idade. Existem bebês médiuns, por isso nós queremos sugerir as leituras, peguei uma opção de livros aqui. Tem esse aqui, Mediunidade e Sintonia, que foi pelo espírito de Emmanuel, que é o mentor de Chico, e As Mãos de Chico. São mensagenzinhas assim, excelentes, eu estava lendo esse livro. Mediunidade e obsessão em crianças. Tem crianças médiums. Crianças, aquele negócio de ter um amigo invisível, eles têm realmente o amigo invisível. Então, são livros que nos ensinam como lidar com essas situações. Seara dos Médiuns, de Chico Xavier. Esse livro aqui, nós já estudamos aqui no Centro Espírita, é fantástico, porque explica tudo. E, claro, o Livro dos Médiuns.
que Kardec, então, colocou todo esse aprendizado da mediunidade nesse livro. Então, são sugestões que nós oferecemos para quem quiser se inteirar melhor sobre a mediunidade. Chegamos agora ao final do nosso tempo e vamos, então, praticar a mediunidade, que é o momento da irradiação. Pode apagar, querido. É o momento da irradiação. É o momento em que nós, através da vibração, através dos pensamentos, nós vamos oferecer ao mundo espiritual fluidos que serão levados, serão manipulados e entregues aos nossos irmãos que estão nos hospitais, irmãos nossos nos presídios, irmãos nossos presos aos vícios diversos, irmãos nossos nas depressões, irmãos nossos que se suicidaram, que partiram através de acidentes sem preparo. Então nós vamos nos colocar relaxados, tranquilos em nossas cadeiras, mentalizando Jesus, o nosso mestre, nosso guia. Jesus na sua túnica alva, caminhando nas areias do lago, sorrindo a todos que passavam. Todos que passavam olhavam para ele, intrigados. Vamos nos colocar lá também. Ver aquele homem irradiando tanta paz, irradiando tanto amor, tanta segurança, olhando para a gente e nos seus olhos profundos, podemos nos colocar como crianças aninhadas naquele olhar, nos sentindo seguros, amados, nos sentindo pacificados. Ele sorri e no seu sorriso é como se o sol tivesse surgindo. É um sorriso tão verdadeiro, um sorriso tão sincero, um sorriso tão quente, tão amoroso. Ele estende as mãos e nas suas mãos delicadas, ao mesmo tempo, mãos fortes de um verdadeiro carpinteiro, nos oferece luz, nos oferece o pão de cada dia, nos oferece a cura para todos os nossos males. Continuamos observando aquele ser irradiado, aquele ser que emana luz para todos os lados, e vamos nos sentindo atraídos a ele. É tão incrível que ele consegue abraçar a todos nós ao mesmo tempo e sussurra nos ouvidos de cada um uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo, uma palavra de chamado, nos lembrando que o perdão é o caminho da libertação. Nesse estado em que estamos, abraçados pelo Cristo, sentindo-nos levados com todo carinho, sigamos mentalmente a prece que Jesus nos ensinou. E nesse momento nós podemos mentalizar alguém que amamos e que precisa de auxílio. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, conforme formos aprendendo a perdoar os nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males que ainda residem em nossos corações. Em nome de Deus, em nome de Jesus e do mentor espiritual da nossa casa, encerramos
a exposição doutrinária e a irradiação da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.